Murilo, muito bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Murilo, a gente tem entrevistado aqui diversos políticos que engedraram, negociaram a votação desse limite no Congresso Nacional e eles nos dizem o seguinte, como talvez a principal justificativa. Olha, o governador, primeiro, está com o cofre cheio. Segundo, ele vai deixar de arrecadar com o ICMS da gasolina, mas vai sobrar mais dinheiro do bolso do motorista, que vai gastar na padaria, vai gastar na loja de roupa, vai gastar na farmácia. Isso faz algum sentido, Murilo? Olha, essa ideia de que os governos estão com o bolso cheio, isso é uma meia-verdade, porque, de fato, durante o último ano, os últimos 2 anos, na verdade, a arrecadação tem surpreendido tanto no nível federal quanto no nível estadual, em parte devido ao processo inflacionário e os efeitos que isso tem na base de cálculo da incidência dos tributos, e também devido ao bom momento aí das commodities, particularmente do petróleo. Só que esse efeito é transitório. Então, é transitório porque o ciclo do preço dos combustíveis ele oscila ao longo do tempo, evidentemente. Ao mesmo tempo, se a inflação ajuda no primeiro momento na arrecadação, no segundo ela pressiona por reajustes aí de salário de servidores, também pressiona reajustes contratuais de serviços prestados ao Estado. Então, tem esse efeito rebote no segundo momento. E todos nós sabemos também que com a inflação mais elevada, isso impacta juros na política monetária, que afeta a taxa de crescimento econômico e arrefece aí no segundo momento a arrecadação dos estados e da União. Então temos que ter essa visão aí de plano de fundo. Além disso, tem a questão das medidas que têm sido provocadas na mudança do ICMS, são medidas estruturais, então que geram perdas aí na casa de centenas, dezenas, até centenas de bilhões de reais de arrecadação. E isso não resolve em um ano. A gente está falando de uma mudança de patamar de arrecadação, que evidentemente tem todo o impacto negativo sobre a prestação de serviço público e também tem que ser observado como outro lado da moeda. Até mesmo porque uma parcela, sobretudo da população mais carente, demanda esses serviços públicos, né? Murilo, a Priscila Yasbeck, nossa analista de economia e apresentadora, quer te fazer uma pergunta também. Oi, Priscila. Oi de novo, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Murilo, muito bom te ter aqui, conversando com a gente, explicando esses detalhes técnicos aí que muitas vezes são difíceis de entender sobre essa questão do ICMS. Eu queria tocar em um ponto, o Colombo já abriu falando aí sobre essa questão dos estados, mas especificamente sobre a questão de saúde e educação. Por que essa redução do ICMS prejudica especialmente essas áreas e como que fica a questão da vinculação de gastos para saúde e educação? Tá, essa é uma pergunta extremamente relevante dentro do sistema federativo e também da distribuição de competências, de atribuições relacionadas às despesas ad mínimos constitucionais, por exemplo. Os estados, eles têm que fazer frente, estados e municípios, na verdade, têm que fazer frente com o mínimo de arrecadação própria destinados à saúde, a programas de saúde e educação. Então, evidentemente, quando se diminui essa arrecadação de ICMS, você gera dois problemas. Para os estados e para os municípios, afeta a vinculação de recursos que são destinados à saúde e educação por obrigação constitucional. Então, isso reduz estruturalmente o gasto nessa rubrica. Além do mais, 25% da arrecadação de ICMS, por obrigação constitucional, tem que ser transferida para os municípios. Como existe uma queda estrutural da arrecadação de ICMS combustíveis, energia elétrica e tudo mais que a gente viu aí, isso aí impacta, evidentemente, a capacidade de financiamento também dos municípios. Murilo, você acha factível essa redução esperada pelo governo de São Paulo de quase 50 centavos no litro da gasolina, na bomba para o consumidor, com essa redução de ICMS? Olha, a gente tem que ver como que vai estar a questão da transmissão da cadeia até o posto de combustível. É possível sim que se chegue, mas a gente também está vendo diversas outras pressões, seja no âmbito internacional, relacionada a preços do petróleo, seja também a questão cambial. Existe um grau de incerteza muito grande. A gente estava acompanhando agora há pouco aí a pressão sobre o novo presidente da Petrobras, por exemplo.
Então, o grau de incerteza é muito grande e existe também uma judicialização do que foi estabelecido aí relacionado ao ICMS. E tem que lembrar que também tem uma outra lei complementar que foi aprovada que estabelece aí a necessidade de uma alíquota uniforme em todo o território nacional, R$ 1 por litro de combustíveis em todo o território nacional. Então, isso pode afetar, evidentemente, toda essa precificação de tributação de ICMS entre os estados. Inclusive, existia a possibilidade de alguns estados ter até aumento de carga tributária por causa disso. Murilo, tem uma questão sobre esse cálculo, né, de quanto que vai se economizar no preço do combustível, porque o ICMS está congelado no preço que tinha lá em novembro, né? Então, o que os governadores provavelmente vão fazer, segundo alguns economistas, inclusive o governo de São Paulo fez isso, foi atualizar o valor, então, para o preço que está valendo o combustível agora, para cobrar esse teto do ICMS de 18% sobre o valor mais atualizado. Com isso, aquela expectativa de que o preço caísse R$1, cai para cerca de 50 centavos, foi um número que eu escutei. A questão é, esses 50 centavos que pode cair o preço, se de fato, né, como você falou, esse preço for transmitido ali para a bomba, né, nos postos de gasolina, você acha que esse desconto ele pode ser quase eliminado, digamos, por causa de aumento do risco fiscal, aumento de inflação e aumento do câmbio? Olha, de fato, essa questão do câmbio, isso tende a pegar mais agora na sequência da corrida eleitoral. Existe uma sensação entre os analistas e também entre os investidores de que a gente está partindo cada vez mais para um vale-tudo fiscal. Essa bagunça fiscal gera incertezas sobre não só para 2022, mas como vai ser a governabilidade, quem quer que seja, que vai assumir em 2023. Porque alguns desses auxílios dificilmente vão ser retirados politicamente no ano subsequente. Então, tudo isso gera incertezas fiscais e isso bate, evidentemente, no câmbio, no risco país e na inflação, nos juros, e isso também deteriora as condições aí de pagamento de parte dessa população que, teoricamente, estaria sendo assistida com esses programas, né? Bom, a gente conversou aqui no Novo Dia da CNN Brasil com o economista, especialista em contas públicas, Murilo Viana. Murilo, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Bom dia. Muito obrigado, Colombo. Muito obrigado, Priscila.